do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Damásio e você que acompanha o nosso canal Visão do Reino, nós vamos iniciar aqui uma nova fase, de comentários a respeito da vida comum, a respeito da religião, aquilo que está embutido na cultura de massa. O inimigo usa vários artifícios, disfarçados de cultura, de entretenimento, para alcançar o coração das pessoas, para trazer doutrina errada. Então, estou inaugurando esse momento aqui, essa nova sessão dentro do canal, que vai se chamar Vi e Refletir. Tudo aquilo que a gente pode comentar de imediato, descortinando, desmascarando, a falsa cultura, a cultura do maligno, que se opõe à cultura do reino. Ok? Mas são de coisas do dia a dia, coisas comuns, que às vezes nós não estamos ali apercebidos. Eu vou falar nesse vídeo agora sobre uma série que foi lançada aí na televisão, nos streamings. Foi lançada a série do Cavaleiro da Lua. E a gente vai vendo essas coisas para tentar se distrair, se entreter, ainda mais sendo da Marvel. A quem já acompanhamos alguns filmes de super-heróis, aquelas coisas que são bem, digamos assim, fantasiosas, mas que são agradáveis de ver, porque traz uma infância, recorda uma infância, não é? Quando nós acompanhamos essas coisas, e ali a gente tenta se distrair. Porém, ao ver essa série em específico, essa série do Cavaleiro da Lua, pude perceber que há uma intenção maior por trás dessa série. A série Cavaleiro da Lua não é apenas um entretenimento. Eu quero mostrar isso a você. Não é apenas mais uma série de super-herói, lúdica. Mas há uma intenção por trás, passa uma mensagem por trás. E essa mensagem é religiosa. É uma religião que está sendo pregada através dessa série. Para você entender, você que não conhece a série, você nunca viu, eu quero falar para você o seguinte: a série tem 6 episódios, e está sendo apresentada aí no streaming, e o personagem central é apresentado, pelo ator como sendo um personagem com múltiplas personalidades, e até que ele descobre, ele trabalha no museu, ele já é ligado às coisas do Egito, até que ele descobre e se apresenta a ele uma entidade chamada Khonshu. Esse Khonshu é uma entidade ligada à lua. E no decorrer da trama, essa entidade vai dar a ele poderes para se tornar seu avatar. E é esse mais ou menos o enredo, E aí entra numa série de mistérios e tudo mais, mas vai se aprofundando cada vez mais dentro desse lado místico, sobrenatural, dos deuses egípcios. Você pode estar perguntando, mas todos os personagens de fantasia, principalmente os da Marvel, já não são ligados a essas coisas, de místicas? Por exemplo, a gente pode tomar aí o Thor, tão famoso Thor, todo mundo conhece, dos Vingadores, aquele deus nórdico, louro, com martelo poderoso. Thor, Odin, Asgard, também são coisas místicas, voltado para o lado dos deuses nórdicos, daquela área lá da Noruega, da Dinamarca, dos vikings. Então, de certa forma, já é um paralelo, Sempre houve seres sobrenaturais ali, travestidos de super-heróis, mas há uma diferença. Enquanto a visão dos super-heróis lá do Thor, daquele reino de Asgard e tudo mais, do Loki, é uma visão mais cartunesca, mais caricata, desses deuses. Não aprofunda tanto a mitologia dessas divindades, como elas foram cridas pelos homens, no passado. É só um pano de fundo, assim, bem estereotipado, bem colorido. Nesta série do Cavaleiro da Lua, eles optaram por ir a fundo na mitologia
dos deuses do Egito, das divindades do Egito. Essa é a grande diferença. Bom, para você conhecer o personagem Cavaleiro da Lua, que você não tem a menor familiaridade, não é, com essa cultura, com de onde vem o personagem, os outros já são mais conhecidos. Cavaleiro da Lua teve sua origem numa história em quadrinho do Lobisomem, publicado pela Marvel, no ano de 1975. Aparece então ali esse personagem com capa branca e tal, o antagonista do lobisomem. Então uma história bem super-heróica, né? Ainda que tenha uma base também no terror, no horror. O personagem do lobisomem é bem horror. Mas basicamente é isso, apareceu aí, ok? No entanto, dentro da série, conforme você vai acompanhando os episódios, os capítulos, aquele personagem, né, que tem múltiplas personalidades, que se encontra com a entidade Khonshu, ele começa então a ir mais fundo nessa mitologia e vai aos poucos, né, revelando um panteão de deuses do Egito. Aparecem várias divindades, aparecem os seus avatares humanos. Então entra por um caminho místico a série, que fala muito seriamente sobre aquela religião e sobre aqueles deuses do Egito. Para você ter uma ideia, o próprio Khonshu, ele é uma divindade, né, ligada à lua. O seu nome significa viajante. É a ideia de que a lua transcorre um período no céu. Então Khonshu seria o viajante. E ele seria filho do deus Amon, mais conhecido aqui no Ocidente como Amon-Ra. Deus ligado ao Sol, o pai dos deuses lá do Egito, o deus dos deuses mais importantes. Amon significa o oculto. Então um Deus bem sinistro, oculto, até para os seus adeptos, não é? Naquela época. Era cultuado em Tebas, no Egito, tido como uma entidade, né, poderosa. Então, Khonshu, sendo filho de Amon-Ra e sendo Deus ligado à lua, ele era cultuado assim como uma espécie de Deus que dava cura, um Deus curandeiro. Outras divindades vão aparecendo ao longo dos episódios, lá para o capítulo 4, aparece então, né, depois que o personagem principal é morto a tiros, ele vai para uma outra dimensão, a dimensão da sua alma ir para o mundo dos mortos, segundo a visão do Egito. E é aí que o negócio começa a ficar sinistro, porque eles vão representar de maneira lúdica, interessante, engraçadinha, uma realidade espiritual falsa. Então, nessa visão, eles aparecem, né, até o personagem se divide, que tem dupla personalidade, ele aparece com as duas ao mesmo tempo, e de repente, diante deles, surge uma outra divindade, uma divindade ocupada em carregar a alma deles para o destino final. Essa divindade se chama Tueres. E é muito chocante que aparece uma mulher com cara de hipopótamo. Os deuses do Egito são zoomórficos, ou seja, os deuses são com aparência de animais, a forma deles são de animais. Muitos deles com cara de chacal, com cara de pássaro, com cara de gato, de qualquer outra divindade, nesse sentido. Então, esta específica, Tueres, era ligada ao parto, era invocada lá no Egito quando as mulheres iam dar à luz. E dentro da série se explica que ela aparece ali porque eles têm a esperança de renascer. Depois de morto o personagem, depois de levar tiros e morrer, ele tem a esperança de ressurgir, renascer. Então, por isso aparece a Tueres, essa divindade com cara de hipopótamo. Dentro da proposta da série, tem um antagonista, né, tem um vilão, que tenta ressuscitar uma divindade do Egito, muito poderosa, a divindade chamada Amity, ou Amut. Essa divindade também em forma, né, zoomórfica, ela tinha face de crocodilo, corpo de leão ou leopardo e parte de hipopótamo.
essa divindade, ela aparece especificamente dentro da cultura, da religião do Egito Antigo, ela aparece no julgamento das almas. Então, Osíris presidindo, e essa entidade fica ali perto, esperando o julgamento de cada homem. Segundo a mitologia egípcia, o coração do homem era colocado numa balança, e nessa balança, de um lado e do outro lado, uma pena. Se a balança pendesse mais para o lado negativo, esse homem era condenado para a ideia de perdição eterna deles lá. Mas se a pena equilibrasse e ele fosse aprovado, então ele poderia seguir para o campo de juncos, que era o equivalente ao paraíso. Se a alma fosse condenada, esse Amut, essa divindade com cara de crocodilo, ela podia devorar aquela alma. Então, queridos, percebam que por detrás de uma série de super-heróis, apresentando essas divindades assim de maneira tão explícita, há uma intenção religiosa, há uma mensagem sendo dita aí, e tirando Deus de jogada e colocando a divindade como sendo a realidade espiritual do mundo dos mortos. Então, qual é a intenção maligna por detrás da série? Daqueles que idealizaram, né? Daqueles que, influenciados por, talvez, não é? Por uma religião oculta no coração, quiseram passar essa mensagem para as pessoas. Muitos que vão ver essa série, né? É uma série classificada para a juventude, não é uma série para adultos, é uma série para crianças, adolescentes, juniores. Então, isso a nível mundial, porque a Marvel tem uma penetração, né, global. Qual é a intenção por detrás disso? De reacender essa cultura dos deuses egípcios. Qual é a intenção que está por trás da fantasia de super-herói? Primeiro, reacender o interesse pelos falsos deuses do Egito para esta geração de jovens. Os jovens que não têm uma referência boa sobre as coisas. Talvez alguns venham aprender que o pós-morte é aquilo ali. Depois que morre, vai ser julgado, vai passar por aquelas entidades. Então há uma intenção de reavivar uma cultura de falsos deuses do Egito, deuses pagãos do Egito. A palavra de Deus diz em Sofonias capítulo 2, verso 11, que o Senhor vai aniquilar todas as falsas divindades. O verdadeiro Deus não tem rivais. A verdade que está na palavra de Deus, na Bíblia, diz, lá em Sofonias, no profeta Sofonias, capítulo 2, verso 11, o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma no seu lugar, o adorarão. Todas as falsas divindades, na verdade, são anjos caídos, demônios, que se adaptando a cada região e cultura e etnia, se apresenta de uma forma. Mas todas as falsas divindades da terra serão aniquiladas. Em segundo lugar, qual é a intenção? Acostumar o público a aceitar a possessão de uma entidade espiritual em seu avatar humano. Durante toda a série, quando a entidade Khonshu aparece e o personagem central ali, ele vai se transformar no super-herói, ele é incorporado por essa entidade. É incorporado de maneira que seus olhos saem, reviram, ficam brancos. Ele dá sinais de que foi incorporado por uma força maligna. Então, olha bem a intenção. Através dessa fantasia, se vê ali uma incorporação de um demônio. Então, presta atenção. A palavra de Deus diz que os demônios, não é? Os anjos caídos, devem ser retirados das almas dos homens, porque eles vêm para oprimir. E existem algumas passagens na Bíblia em que Jesus repreendeu os demônios. Do endemoniado gadareno saiu uma legião de demônios. Então, tanto Jesus como seus discípulos, eles repreendiam os demônios. Eles faziam as pessoas serem libertas dos demônios.
E aí a série dá a ideia de que é interessante que a pessoa receba o poder de um demônio. Vou ler uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 e 18, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Saiu então uma mulher, não é, possuída de uma entidade demoníaca que adivinhava, diante de Paulo, diante de Lucas. E a palavra do Senhor diz assim: seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aquela pessoa que estava influenciada e dominada, porque diz que estava incorporada de demônio, o demônio na boca dessa mulher falava a verdade, que Paulo realmente era do Senhor e que ele estava anunciando a salvação. Apesar de estar falando a verdade, o que estava nela era um espírito de engano. A palavra do Senhor diz assim na sequência, no verso 18, isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A entidade saiu do corpo daquela mulher. E aí ela passou a ser ela mesma. E perdeu aquela fonte de lucro para os seus senhores. Isso prova que nós não devemos aceitar com passividade essa questão de uma pessoa ser um avatar de uma entidade, um avatar de demônio, ainda que seja dentro do envelope, dentro de uma embalagem bonita, não é, da cultura pop. O que tem, né? Só um super-herói. Se você for observar detalhe por detalhe, muitos desses super-heróis são incorporados. Outra coisa que me chamou muita atenção enquanto eu acompanhava a série, depois eu parei de ver, tá bom? Eu não fui até o fim. Mas enquanto eu acompanhava a série, foi que a entidade, né, as entidades ali desenvolvidas na série, tiravam a glória e a honra do verdadeiro Deus e do Senhor Jesus Cristo, como juízes das almas. Se há uma entidade egípcia que julga as almas dos homens, então ela não é, de maneira nenhuma, o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Na verdade, não existem entidades que julgam as almas dos homens, senão Deus. Há um só Deus e um só juiz de todos. Salmo 7, verso 1 diz: Deus é o justo juiz. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Deus deu a Jesus, o Filho, todo o julgamento. A palavra de Deus diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Toda a alma humana vai comparecer diante do tribunal. E quem vai presidir esse tribunal, lá no juízo final, é o Filho de Deus, junto com o próprio Deus Pai. Então, o texto é claro, Deus e Jesus Cristo são juízes. Amém? E não Osíris, e não as entidades do Egito, nem Horus, nem qualquer outra entidade do Egito. Há uma tentativa nessa série de desvirtuar a verdade nos corações humanos. E por último, meus irmãos, até onde eu vi, né, na série, o personagem volta a viver, mais de uma vez. Eu vi até a hora que ele morreu e a alma do personagem foi para esse lugar de penitência dos mortos, num barco, sendo conduzido ali por um oceano de deserto. Mas há um aprofundamento dessa mentira, não é? Porque o personagem, segundo, né, o que eu li depois, vai voltar à vida. Então presta atenção. Não só está se ensinando às pessoas uma falsa visão do pós-morte, das almas após a morte, como também está ensinando que as entidades do Egito podem trazer pessoas da morte para a vida, ressuscitar pessoas mortas. E aí é uma afronta direta àquele que é o verdadeiro autor da ressurreição dos mortos, Jesus. Quando Jesus chegou diante de Maria, que tinha perdido seu irmão Lázaro, amigo de Jesus, ela acreditava na ressurreição do último dia.
Jesus disse a ela categoricamente, está lá registrado, Jesus dizendo assim para Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E perguntou a Maria, crês isto? Jesus diz categoricamente, eu sou a ressurreição e a vida. E ele provou isso ao ressuscitar dentre os mortos e ter o poder da morte do Hades nas suas mãos, a chave da morte do Hades. Ele é o Senhor sobre vivos e mortos. E é ele quem vai ordenar as ressurreições, tanto para a vida como para a morte. Então a série, ao ressuscitar personagem ali, os homens, através de divindades egípcias, tira a glória de Jesus. Concluindo, meus irmãos, creio no que está escrito na palavra. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. As entidades que são apresentadas na série são mentirosas. Ainda que a gente tenha aquela licença poética, né? Que tem, é só uma historinha de super-herói. Eu quero, a partir desse momento aqui, desses vídeos que agora vou fazer, falando sobre religião imersa na cultura, imersa no dia a dia, eu quero que você perceba que tudo tange religião, tudo tange verdade e mentira. Então, vou denunciar quando a mentira estiver gritando e a verdade estiver calada. Então, que a verdade flua, saia daqui de nós, não é? Através de nós, que nós possamos avaliar o mundo através do prisma da verdade que é Cristo. Amém, amados irmãos? Se você gostou desse vídeo, você possa passar isso a outros irmãos. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, faça um comentário. É algo bem diferente, não é? Um vídeo sobre uma série de super-heróis da Marvel. Mas é importante demais ver o que está por trás disso. Amém? Se você compreendeu a importância desse vídeo, né? O que ele esclarece, compartilhe com seus irmãos. Deixe um like lá no nosso canal, não é? E inscreva-se no canal. Eu vou continuar fazendo essas denúncias com a graça de Deus. Que Deus, o Deus da verdade, e Jesus, a verdade encarnada, habite ricamente na sua vida, no seu coração. Ele é a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.